Ordem Terceira do Carmo desembarcou na Paraíba logo após a chegada dos franciscanos. A Ordem Carmelita chegou aqui em 1591, quase igual com os franciscanos. Também foi um outro pedido que os carmelitas viessem para cá. Os carmelitas também, porque assim, se você levasse em consideração, aí você podia pensar assim, mas naquela época, século XVI, início do XVII, como era que tinha tanta gente aqui, por que tanta ordem aqui? Bastava um, porque além das ordens ainda tem mais os padres seculares, que são os padres diocesanos, que vieram também. Esses eram realmente funcionários da coroa. Então, os carmelitas chegaram aqui em 1591, começaram a construir o monumento em 1600, igual os beneditinos, no mesmo período. E eles ganharam logo uma missão na Igreja da Guia. A igreja daqui em Lucena, aquela igreja barroca tropical que tem lá, era da ordem daqui. Então, eles tinham a sede aqui, na capital, na cidade, não era capital, na cidade da Paraíba, e tinha a missão em Lucena. E outras mais. Então, onde eles pudessem entrar, eles entravam, evidentemente, cada um respeitando o espaço dos outros, das outras ordens, para não haver atrito. Então, eles têm a mesma função, evangelizar, também era principal evangelizar, e também outra função interessante dele era a questão assistencial. Eles faziam uma espécie de assistência social com os moradores daqui. Os degredados que fossem chegando de Portugal aqui, eles iam à procura, que era um desespero você ser expulso de Portugal, da África, para morar aqui, em qualquer parte do litoral, sem querer. Você sair de uma cidade como Lisboa ou Porto, outra cidade maior, para vir para uma província que só tinha mato. Então, aí as ordens estavam aqui justamente para conscientizar, para mostrar que não era por aí, enfim, era uma questão assistencialista que eles tinham, beneditinos, carmelitas e franciscanos tinham essa função. Os jesuítas nem tanto, era mais eles. E a questão da evangelização também, eles faziam a mesma função. A partir do século XVIII, foi criado aqui na Paraíba a Ordem Terceira do Carmo e a Ordem Terceira de São Francisco. Que a Ordem Terceira seria o quê? Seria os leigos da sociedade que faziam parte de uma irmandade leiga, que é no caso também das outras confrarias, das Irmandades dos Negros. Por quê? Porque existia dentro do regimento do padroado. O padroado era o regime do Império, até a proclamação da República, que se a pessoa, qualquer pessoa da sociedade, não participasse de uma irmandade ou de uma ordem terceira, elas não tinham direito a se enterrar, a ter um enterro decente, a ter uma assistência social melhor. É tanto que existiu aqui na Paraíba outras capelas, outras igrejas de ordem que foram demolidas. Existia a Igreja do Rosário dos Pretos, existia a Nossa Senhora Mãe dos Homens dos Pardos, existe ainda hoje nós temos, que na Paraíba dessas irmandades só sobraram duas. A Ordem Terceira do Carmo, que ainda hoje até hoje ativa, e a Ordem Terceira Franciscana. O conjunto arquitetônico do Carmo, que é composto pela Igreja de Nossa Senhora do Carmo, pelo Palácio Episcopal, o antigo convento carmelitano e a atual sede da Arquidiocese da Paraíba, e pela Igreja de Santa Teresa de Jesus, da Ordem Terceira do Carmo, demorou quase 2 séculos para ser construído. A Igreja do Carmo ela tem uma história, uma peculiaridade muito interessante, porque ela é toda de pedra. Tanto a arquitetura, evidentemente que as outras têm uma arquitetura toda em pedra. Essa pedra calcária que era tirada daqui da nossa região, aqui embaixo, em bairro Mandacaru hoje. E a Igreja do Carmo, ela é toda esculpida em pedra, toda a decoração interna dela, tanto a fachada como os altares, os retábulos, toda era de pedra. A Igreja do Carmo ela já é a terceira fase do barroco. Ela tem as características dela, é rococó, ela deixa de ser barroca e vai já fazendo uma limpeza na talha, uma limpeza na arquitetura dela, que já é assim, o rococó, que é considerada a terceira fase do barroco. O Mosteiro de São Bento, construído pelos beneditinos, já foi conhecido como Mosteiro do Calvário. O conjunto arquitetônico é de relevante importância histórica para a Paraíba. A ordem beneditina é uma ordem um tanto contemplativa.
eles eram mais contemplativos. Você veja que a igreja de São Bento, ela foi colocada num lugar onde você divisa todo o pôr do sol, divisa todos os longes da Paraíba e da cidade. Então eles eram contemplativos. Então quando eles chegam aqui, os jesuítas já estavam estabelecidos, tinham sido expulsos por causa do conflito com os franciscanos, mas já estavam aqui os franciscanos, já estavam aqui os carmelitas, os beneditinos chegam depois e criam exatamente aquele mosteiro que para muitos é uma abadia. Alguns autores acham que ali é uma abadia, a abadia de São Bento, que é muito representativa. Dos nossos templos, é o mais maciço, é o mais pujante, é assim, de certa forma, o mais poderoso, né? Os outros são mais leves, os outros são mais rápidos, os outros são mais suaves. O convento beneditino, você veja, é uma coisa pesada, maciça, construída num golpe só. Os beneditinos estiveram presentes aqui na Paraíba até 1912, porque existiu no Império, no Segundo Império, Dom Pedro II, apesar dele ser católico, existia uma divergência muito grande com a igreja. A igreja partia de frente com ele, apesar da igreja ser casada com o Estado. O Estado era sacral, não era laico, era sacral. E o que acontece? O imperador proibiu, ninguém sabe por quê, noviciado no Brasil, na segunda parte do Império. Seria isso, proibiu que as ordens religiosas, franciscanos, carmelitas, beneditinos, ou mesmo jesuítas e outros que já estavam aqui no 19, como os dominicanos, não proibiu de entrar gente nova. Então foi se acabando, o pessoal foi morrendo, envelhecendo, que foi o caso daqui da Paraíba. E esses são resquícios da nossa história. Uma memória que precisa ser resgatada, guardada e recontada de geração em geração. Até o próximo Nossa Paraíba. Tchau!